A paz do Senhor, pessoal. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal do Rota 146. Eu sou o Romilson de Andrade, estou aqui com o Gustavo. Paz do Senhor, Gustavo, Paz tudo do bom? Senhor, Romilson. Nós vamos hoje falar sobre a nossa nona lição da revista dos Jovens, um tema que está bem enfático na questão da doutrina, e nessa aula nós vamos falar sobre a doutrina dos apóstolos. É, Já estamos chegando aí praticamente ao final do nosso trimestre, né? Tem mais um mês apenas. Acredito que para deixar bem enfatizado a questão daquilo que é a doutrina, a gente entendeu até aqui como é que foi a evolução dessa doutrina, aquilo que foi construído desde o Antigo Testamento, e agora a gente vai ter nessa aula esse fundamento que a gente pode dizer até que é um fundamento mais atual daquilo que a igreja está baseada, a doutrina dos apóstolos. E o nosso texto principal está em Efésios capítulo 2, versículo 20, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina. Veja que é interessante a gente pontuar desde já que o fundamento da doutrina dos apóstolos, assim como é dito aqui, tem como fundamento ainda principal Cristo. Não foi lançado nada diferente daquilo que Cristo já tinha dito. É lógico que foi através daquilo que Cristo disse, mas nem tudo o que os apóstolos falaram foi o que Cristo disse. Tiveram novas revelações e é isso que a gente vai estudar aqui nesta aula. E o resumo da nossa lição diz o seguinte: a igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. E o texto bíblico se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, um texto também extremamente conhecido, que mostra como era o funcionamento da igreja inicial, logo depois de todo aquele evento da descida do Espírito Santo, ainda em Atos no capítulo 2, como é que se comportou esses primeiros crentes. Então, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, né, naquilo que era revelado pelos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a gente tem quatro bases principais: a doutrina, a comunhão, o partir do pão em relação ao sentido de necessidades físicas, a gente tem a questão da comunhão como as necessidades espirituais, o partir do pão como as necessidades físicas e a comunhão. Então parece que aqui é algo que até se retroalimenta, né? A doutrina dos apóstolos é algo que vem de Deus para as pessoas compartilhavam as doutrinas dos apóstolos em comunhão no sentido espiritual, também compartilhavam entre si as questões materiais, e a oração era aquilo que o povo tinha até Deus. Então era um ciclo que se retroalimentava. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Né? Aqui tem a questão do termo grego em relação a sinais e maravilhas. Os sinais da palavra grega semeion, que vai dizer que está apontando alguma coisa, a qual ratificava muito daquilo que era o apostolado daqueles homens, a qual anunciavam Cristo. Então não era só operação de maravilhas, mas também tinha um sinal acerca do seu próprio ministério. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, no sentido da fé cristã. Eles estavam juntos, eles congregavam-se. Aí está um versículo para os desigrejados de plantão, né? Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha a necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade ou singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar ou aqueles que iam sendo salvos, de acordo com a construção do texto original do grego. Então, a base de toda a igreja, a base daquilo que a gente vem sendo descrito em Atos, em todo o livro de Atos, até ali mais ou menos Atos no capítulo 6, onde tem a primeira divisão em relação aos diáconos, que no começo até a gente via que funcionava até melhor isso, mas depois vinha se agregando outros, os gregos, os gentis, a comunidade, até que precisou se instituir os diáconos e aquilo foi crescendo e precisou se institucionalizar. Mas a base, a qual nós temos até hoje, é aquilo que está aqui no versículo 42, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E esse vai ser o nosso desenvolvimento nessa nossa nona aula da Escola Bíblica Dominical. Então agora nós falaremos sobre o primeiro tópico. O ensino dos apóstolos era prático. No subtópico 1, o autor pretende esclarecer qual é o sentido da palavra apóstolo. No dicionário bíblico Wycliffe, a palavra apóstolo deriva-se do verbo grego apostelein,
que significa enviar ou remeter. Este termo é utilizado na Septuaginta para substituir um termo hebraico. Esse termo hebraico aparece nos textos de Gênesis, capítulo 45, versículos 4 a 8, e 1 Reis, capítulo 4, versículo 6. No geral, a palavra hebraica, que agora é substituída pela palavra apostelo ou apóstolo na Septuaginta, significa mensageiros. Então, era utilizada para mensageiros. E enfatiza que a pessoa que era enviada era uma extensão da personalidade ou da influência daquele que o enviou. Então, já no Antigo Testamento, nós temos essa concepção do apóstolo ou do enviado sendo aquele que estende os ensinos, a influência, a personalidade do seu mestre, alguém que corresponde ou reflete o seu mestre. Então, a palavra apóstolo significa enviado para, o verbo stelo, e a preposição após significa enviado para. Nesse sentido, no Novo Testamento, nós temos que o primeiro apóstolo, se assim nós podemos dizer, é o próprio Senhor Jesus. O primeiro que foi enviado para uma missão no Novo Testamento. E ele é um exemplo para todos os outros apóstolos. Nós encontramos isso na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 14, que diz que Jesus foi enviado pelo Pai como Salvador do mundo. É óbvio que Jesus não é o apóstolo no sentido dos 12 que testemunhavam e falavam sobre ele. Mas quando João utiliza stelo para falar de Jesus, ele está falando daquele que foi enviado para um propósito. Então nós devemos compreender o próprio Cristo como sendo o maior exemplo de um enviado para um determinado propósito. E nós podemos entender Jesus dentro desse propósito falando sobre a ordem da salvação e a história da salvação. Aquilo que tecnicamente é chamado de Heilsgeschichte em alemão, que significa a história da salvação. Isso aparece em vários livros. Jesus é aquele que cumpriu a história da salvação plenamente. E ele não se desviou do seu propósito. Quando nós vemos o próprio Cristo falando com os seus apóstolos ou seus discípulos que eles deveriam proclamar o reino de Deus, a palavra grega que Jesus utiliza é kyrisso. Kyrisso diz respeito a preparar caminho para o rei. Gordon Fee, uma vez, em uma palestra sobre o reino de Deus, falando sobre kyrisso, quando Jesus comissionava os seus discípulos, ele disse que é como se eles tivessem tapetes vermelhos em suas mãos, trombetas, e alguns deles começariam a proclamar, quando o tapete fosse estendido e as trombetas fossem tocadas, o reino de Deus chegou, o reino de Deus é revelado na pessoa do Senhor Jesus. Então, com esse panorama, com esse pano de fundo, nós entendemos qual é o sentido de apóstolo e qual é a sua missão. É erguer o tapete vermelho, é tocar as trombetas e é proclamar em alto e bom som o reino de Deus na terra sendo cumprido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ainda entender o termo apóstolo em cada um dos evangelhos ou dos livros e cartas, enfim, do Novo Testamento. Mateus e Marcos utilizam apóstolo para se referirem aos 12 que foram enviados por Cristo. Isso nós encontramos em Mateus, capítulo 10, versículo 2, e Marcos, capítulo 6, versículo 30. Encontramos também em Lucas. Lucas chama frequentemente os 12 apóstolos, sendo eles testemunhas oculares da obra do Senhor Jesus. Então, esse sentido de apostolado se refere no Novo Testamento, pelo menos nos Evangelhos, aos 12 que andaram com o Senhor Jesus. Essa é a perspectiva deles. E você percebe que Mateus e Marcos utilizam apóstolo para se referir aos comissionados. Ou seja, apóstolo é aquele que entendeu o propósito na pessoa de Jesus, foi comissionado por ele e agora cumpre este propósito na íntegra. João ele vai enfatizar a obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus é aquele que testemunha a partir da palavra destes apóstolos. Nós não os compreendemos como aqueles que impõem a sua doutrina por uma autoridade eclesiástica apenas, mas nós os entendemos como aqueles que demonstram a sua doutrina esta que tem peso, por conta do fato de que o Espírito de Deus testemunha das palavras deles. Então não são pessoas que foram nomeadas a cargos e por conta destes cargos o que eles falam tem peso, mas foram homens que foram cheios do Espírito de Deus e que por isso testemunharam com verdade das coisas que dizem respeito ao reino. Isso nós encontramos em João capítulo 15, versículos 26 e 27. João então coloca em outro patamar aqueles que viram e testemunharam sobre Jesus. Então nós falamos agora sobre o que significa apóstolo, alguém enviado para uma missão, e nesse sentido, no Novo Testamento, é utilizado para aqueles que transmitiriam a sua doutrina porque foram cheios do Espírito Santo e estão em outro patamar porque foram testemunhas oculares do Senhor Jesus. É interessante também dizer, Gustavo, que quando a gente vê o termo apóstolo,
inclusive no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Assim como continuamente existem mestres a qual explicarão sobre a palavra, existem profetas a qual profetizarão a vontade de Deus, existem ensinadores, pastores, assim também existem os apóstolos. A diferença que a gente faz entre esses que são descritos nesse rol de Efésios 4:11 e aquele, como o Gustavo bem citou, em relação aos 12 que é descrito nos evangelhos de Mateus e Lucas, está no sentido de que esses 12, eles tinham o poder de Deus e com os sinais para anunciar a continuidade da revelação. Agora os atuais apóstolos, aqueles que são enviados, aqueles que vão para longe ou que atravessam fronteiras, essas pessoas elas já têm a revelação de Deus, assim como todos os cristãos a têm, que é a Bíblia. Então não existe nada de novo que aquilo que seja diferente daquilo que a Bíblia já revelou. Podem existir manifestações diferentes, mas a revelação, o princípio basilar da fé já foi lançada, que é o cânon que a gente tem, que a gente acredita por fé, nos 66 livros, 39 no Antigo, os 27 no Novo. Essa é a base de todo apóstolo, de todo profeta, de todo aquele que vai anunciar o nome do Senhor. E só complementando também, Cristo como primeiro apóstolo, isso é ratificado em Isaías no capítulo 61, a qual diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me, ele me encaminhou para curar, que é a mesma coisa que Cristo também o faz na sua região quando ele anuncia naquela sinagoga, dizendo que se cumpre agora o tempo do ano aceitável, qual profetizou Isaías. Então é só esse adendo. Já preparando o terreno para o subtópico 2, Michael Horton disse que em uma sociedade em que as pessoas buscam verdades atemporais, os apóstolos interpretaram acontecimentos históricos, quando ele comentava que a doutrina é o beabá da fé cristã. E eu acho muito interessante incluir isso na sua aula. Em um tempo onde os filósofos buscam por verdades, os físicos e a ciência se mobiliza de uma forma nunca antes vista, os apóstolos estavam interessados na obra do Senhor Jesus. A nossa fé é baseada na interpretação de eventos e acontecimentos históricos, como Jesus sendo o centro de todas essas coisas e sendo também o fundamento do ministério apostólico. Então, no subtópico 2, falamos sobre a doutrina dos apóstolos. O autor Elias Torralbo diz que Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o que é o mesmo que a doutrina dos apóstolos em Atos 2:42. Pois a eles foi dada a missão de lançar as bases doutrinárias da Igreja de Cristo, doutrinas vitais para a Igreja, questões que dizem respeito à Trindade, questões que dizem respeito à obra do Senhor Jesus, porque a pregação apostólica consistia pelo menos em 3 fatores: no fato de que Jesus encarnou, conforme nós vemos em João capítulo 1, versículo 14 e vários outros textos bíblicos, o fato que Jesus ressuscitou, conforme é narrado em todos os evangelhos, e os apóstolos falam tanto, e que só há salvação por meio do nome de Jesus. Sendo assim, Paulo interpreta, ele abre um leque sobre tudo isso, e isso é muito interessante, a forma com a qual eles se complementam. Então Paulo vai dizer que a salvação nos foi concedida única e exclusivamente pela graça, e Pedro já tinha dito que debaixo do céu não há nenhum outro nome senão o nome de Jesus. Então nós vemos como eles foram nomeados para esse ministério de uma forma conjunta, para estruturar a doutrina da Igreja do Senhor Jesus. Existiram, na verdade, alguns teólogos da ala liberal da teologia que disseram que Paulo foi fundador do cristianismo. Talvez o mais influente de todos eles foi Rudolf Bultmann, o qual tentava separar Paulo de Jesus. Eu acredito que não seja uma boa iniciativa separar um apóstolo daquele que o enviou, já que o apóstolo corresponde à personalidade e à obra do seu mestre. Na verdade, quando nós olhamos para Paulo falando sobre a Santa Ceia, inclusive no livro Verdades Cruciais sobre o Novo Testamento, se eu não me engano, pela editora CPAD, o teólogo que escreve esse livro, ele refuta essa ideia. E ele diz que quando Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele diz: eu recebi e vos entreguei. Aliás, eu recebi do Senhor e vos entreguei aquilo que recebi do próprio Cristo. Ele aplica o sistema judaico de tradição oral. Ele diz: eu primeiro aprendi, eu primeiro recebi, para depois entregar a vocês. Você vê o ensino ético do apóstolo Paulo, quando ele falava tão brilhantemente sobre casamento na carta aos Coríntios, você vê referências claras ao que Jesus falou. E é interessante que o Romilson falou que existem algumas revelações que foram dadas a eles e que aparecem por eles no Novo Testamento. Isso é uma verdade. Paulo tratou sobre coisas que Cristo não tratou especificamente, mas ele tinha a ciência de que tudo que ele recebeu pela graça do Senhor Jesus.
Ainda é engraçado só fazer um complemento também, Gustavo, que sobre todas essas doutrinas de Bultmann, que é um dos cabeças da teologia progressista que existe hoje, ele não só desconectou os apóstolos do Cristo, mas ele desconectou o Cristo dos milagres, dizendo que os milagres eram só histórias que tinham a finalidade de um ensino moral no final das contas. Então, a ideia de desconstruir essa doutrina, inclusive. Então, tudo que foi dito está diferente daquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das escrituras nós tenhamos esperança. E ele tem a ciência, como você mesmo disse, que eles estão dando continuidade disso. Agora vem alguém depois e diz que tudo isso é uma construção para uma aplicação moral, né? E você veja o perigo da relativização. Isso já foi há um bom tempo a qual Bultmann disse essas coisas, essas besteiras, mas existem alguns reflexos de relativização dessa teologia liberal. Por isso é importante a gente conhecer a fundo a doutrina dos apóstolos, o fundamento, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Com certeza, Ramilson. E agora, já preparando também o caminho para o subtópico 3, quando nós iremos falar sobre a praticidade da doutrina dos apóstolos. Nós encontramos uma informação essencial em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. A igreja permanecia e prevalecia na doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Interessante a forma com a qual Lucas trata de todas essas coisas. Porque ele fala que Jesus ressuscitou, e você encontra um paralelo entre Lucas 24 e Atos capítulo 1. Agora Jesus se encontra ressurreto, comendo e bebendo com seus discípulos e ensinando-lhes a respeito do reino dos céus. E depois Cristo é assunto aos céus. Porém, antes disso, ele os comissiona em Atos capítulo 1, versículo 8, talvez o versículo chave de Atos dos Apóstolos, que eles pregassem o evangelho a todos, e este evangelho chegaria até os confins da terra. Depois Lucas fala sobre o batismo no Espírito Santo. Ele fala sobre o dia de Pentecostes em que todos foram cheios. E depois disso, Pedro se levanta para pregar. E quando Pedro se levantava cheio do Espírito de Deus, depois das línguas que foram repartidas como de fogo, que alcançavam as pessoas com diferenças idiomáticas, e agora quando Pedro se levanta para pregar falando sobre a obra de Cristo, as pessoas se sentem no dever, na responsabilidade de se arrependerem. A doutrina não é uma imposição apostólica. A doutrina é quando alguém cheio do Espírito Santo comunica verdades bíblicas e o Espírito de Deus as comunica ao seu coração e fazendo-a entrar na alma, no coração da pessoa de fato. Ou seja, talvez a doutrina, na verdade, não é esse arcabouço teológico que às vezes nós formamos e que as pessoas compreendem. A doutrina, na verdade, é algo que o Espírito de Deus comunica ao coração das pessoas, e isso vem através da teologia. Mas às vezes nós vemos a teologia como algo extremamente formal e sem nenhuma espiritualidade. Ora, a fé e a doutrina são coisas que andam juntas. Fé e teologia são coisas insubstituíveis. A boa doutrina, a doutrina apostólica, é uma doutrina teológica, sim. É uma doutrina formal, sim. É uma doutrina argumentativa, sim. E, acima de tudo, é uma doutrina pneumatológica, uma doutrina carregada pela obra do Espírito de Deus. Logo, nós precisamos seguir a essa doutrina. Nós precisamos perseverar, ainda que em tempos de perseguição, não podemos abrir mão de nossos valores. Nós vemos hoje em dia a prática da teologia liberal. Isso tem acabado e corrompido com muitas igrejas e universidades teológicas. Mas nós, que cremos em Jesus, na sua obra e na continuidade da obra do Espírito de Deus, não podemos deixar de espiritualizar, de crer em uma doutrina que é, acima de todas as coisas, a verdade atemporal que todos os seres humanos precisam. Esse é o cerne da doutrina apostólica. Queridos, agora nós partindo para o nosso segundo tópico, a doutrina suscita o amor. Nesse tópico, o autor fez uma interpelação interessante da visão, né, como se fosse uma visão sinóptica do amor entre Pedro, João e o apóstolo Paulo. Nesse caso, é interessante até a comparação, eu achei bem salutar essa informação para que seja passada aos jovens, de modo que o ponto central da doutrina dos apóstolos é o amor. É importante definir que o amor, ele não é um sentimento, nem necessariamente um estado. O amor é uma pessoa, é o verbo de Deus encarnado, é Cristo, a qual também a revelação da palavra nos diz que Deus é amor, é a sua essência. Dá até para a gente fazer uma grande distinção entre aquilo que é amor e a paixão. Podemos entender que amor em relação aos estados espirituais é algo que não exige reciprocidade, a qual o apóstolo Paulo muito bem descreveu em 1 Coríntios no capítulo 13, é o amor que tudo sofre, ele espera. Ele não precisa de reciprocidade.
Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer que ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos. Significa o quê? Quando a gente não tinha nada para oferecer para Deus, quando a gente não podia oferecer nada para Deus, ele nos amou, ele nos deu vida. E nós o correspondemos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque um morto não consegue amar primeiro a ninguém. E a partir dessa perspectiva do amor de Deus, que não exige reciprocidade, é lógico que a gente consegue definir que Deus ama todas as pessoas, sem distinção em acepção, mas os salvos precisam corresponder à obra da graça, são coisas diferentes. Então você pode amar dois filhos, um está próximo e outro está afastado. Isso não muda o amor, mas muda o relacionamento. E o relacionamento é aquele que vai definir, conforme a revelação das Escrituras, as questões de soteriologia, as questões salvíficas. No caso, nessas três visões entre Pedro, João e o apóstolo Paulo, é interessante quando a gente lê as epístolas de Pedro, ele vai falar sobre um amor, de um alerta. Ele vai falar assim, olha, tá chegando um tempo e que vai vir falsos profetas, vão vir pessoas no meio de vocês que vão tentar descaracterizar toda aquela obra de Cristo. A literatura e a teologia petrina é muito rica nesses detalhes, de modo a detalhar, parece que cada palavra que Pedro coloca ali detalhadamente tem uma teologia muito profunda. E o autor aqui ele vai fazer a referência em relação àquilo que Pedro diz sobre esse amor, não só para com a verdade de Deus, mas o amor entre os irmãos, esse amor ardente em 1 Pedro 4,8. No caso, como nós dissemos, que a comunhão é aquilo que nos estreita, de modo que nós estejamos firmes resistindo contra aquilo que ataca a doutrina de Deus que foi revelada por meio dos apóstolos. Então essa perspectiva do amor em alerta, olha, tomem cuidado, cuidem da doutrina, tenham cuidado para que não entre os falsos mestres no meio de vocês e vos espalhe como um lobo espalha um rebanho. A perspectiva de João, né, ela também vai nessa linha mais preventiva. Apesar que João tem algumas questões combativas em relação a todo o contexto gnosticista que existia em sua época, tanto a gente vê pela revelação que está no Evangelho de João, quanto nas epístolas. João ele vai fazer questão de dizer do Cristo encarnado, desse amor que se fez homem, desse amor que se encarnou, desse amor que nós vimos, ouvimos, que nós tocamos, o verbo da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o gnosticismo é uma mentira porque diz que a carne é corrupta e Deus não poderia se encarnar. Veja que desde aquela época a doutrina já vinha sendo atacada, principalmente aquelas nos seus parâmetros mais basilares, que como Gustavo citou anteriormente, sobre a encarnação de Cristo, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então João vai nessa linha, acho que não tão preventiva quanto a de Pedro, e nem tão combativa quanto a de Paulo, mas ele faz uma mescla entre dois, isso é interessante. Agora já Paulo já vem pro fight, né? Ele já vem combatendo mesmo, dando toda a base, toda a teologia, né, que a gente pode trazer de uma forma mais apologética, uma teologia combativa. Ela é mais construída do que, por exemplo, a de João e a de Pedro, que é mais prática. João falando, filhinhos, vos ameis, né? Paulo como Pedro como o bispo da igreja, né, como o principal ali da igreja do primeiro século, ele organizando aquilo tudo, entendendo como tudo estava acontecendo, ainda com a cabeça muito de judeu, mas entendendo um evangelho se espalhando. Já Paulo falando, olha, a gente logicamente construído pela revelação do Espírito Santo, mas ele já vem dando corpo a isso, ele vem explicando o que é justificação, o que é o pecado, o que é a eleição, o que é a graça, o que é a adoção. Então todas essas doutrinas que é principalmente no tratado teológico, que é um resumo sistemático em Romanos, né? Basicamente sim, a teologia sistemática da Bíblia, o livro de Romanos, é uma síntese muito clara, mas isso também baseado em Paulo nesse amor prático. Ou seja, o amor de Deus me justificou, o amor de Deus me redimiu, me adotou, e esse amor também precisa ser retribuído, de modo que a gente não viva uma vida de mentira ou de engano. E ele vai falar sobre esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, em 1 Coríntios 13, a qual ele diz do amor que é um caminho muito mais excelente do que aquilo que ele se referia aos dons espirituais. Então Paulo vai dizer para a gente de um caminho. Esse caminho ele precisa ser pavimentado pelo amor, ele precisa ser sustentado pelo amor, e ele diz desse amor que é a revelação de Cristo encarnado. Portanto, a gente consegue, nessa tríade explicativa entre Paulo, João e Pedro, a gente vê questões tanto práticas quanto preventivas, tanto quanto combativas. De modo que ela
constitui uma unidade em relação, uma visão muito holística sobre aquilo que é o amor de uma forma muito completa. Cristo como o amor que foi prometido, o amor que foi vivido e o amor que é esperado. E tudo isso a gente tem através dessa construção bíblica da doutrina nos apóstolos do que é o amor. Nesse último tópico, nós vamos falar sobre a doutrina que gera serviço. No subtópico 1, falamos sobre Jesus, o servo por excelência. O autor aqui cita Isaías como sendo o centro da dissertação de Jesus como servo. Então nós encontramos a figura do servo muito evidente no profeta Isaías. Os teólogos até discutem se Isaías 42 em diante se refere ao servo do Senhor, que aparece em Isaías 42, se refere a Cristo ou não. Mas os textos que nós temos mais evidência, uma evidência clara disso, são pelo menos Isaías 53 e Isaías 61, já que Isaías 53 se refere à obra de Cristo no Calvário, Isaías 61 foi dito pelo próprio Cristo, foi aplicado a ele mesmo pelo próprio Cristo. Então Jesus é o servo por excelência já no Antigo Testamento. Paulo, ele dá um corpo a isso já no Novo Testamento. Ele fala em Atos capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós percebemos aqui em Paulo aquilo que nós já havíamos comentado no tópico 1. Ele interpreta questões que dizem respeito à obra de Jesus. Ora, o que é melhor para falar do que é melhor dar do que receber do que Jesus? O que ele recebeu com a nossa redenção? É claro, o seu amor por nós nos fez ele fazer tudo aquilo por nós. Mas se nós colocarmos tudo isso numa balança, a gente nunca vai conseguir retribuir o amor de Deus. Então Jesus é o servo por excelência, quando ele lavou os pés dos seus discípulos e todas essas passagens. Então ele é a essência do servir. E por que servir? Porque só há como influenciar se primeiro nós nos tornarmos servos dos nossos irmãos. A igreja tem essa filosofia, a igreja tem esse pensamento. Quanto maior você é, mais servo você é das pessoas. Quanto mais eu sei, mais o conhecimento que eu tenho é utilizado para servir aos meus irmãos. Quanto mais eu tenho, mais eu distribuo. Isso também é encontrado em Atos dos Apóstolos. Todo mundo vendia as suas fazendas, conforme nós vemos em Atos capítulo 2. As pessoas vendiam as suas fazendas, ajudavam uns aos outros. Aqueles que tinham necessidade recebiam daqueles que tinham mais condições. E isso se aplica a toda a esfera da igreja. E por que tudo isso? Porque Cristo é o servo por excelência. Aquele que, segundo João diz no capítulo 1, no versículo 1, ele é o verbo que no princípio estava com Deus e ele era Deus. Mas no versículo 14 nós encontramos uma diferença muito grande. Agora ele se encarnou. E quando nós vemos João capítulo 1, versículo 29, ele se fez o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que seria morto pelos nossos pecados. Servir é um ato de amor. E só há como alcançar as pessoas se primeiro nós formos servos delas. É isso que nós encontramos também em Atos capítulo 6. Não há como pregar, segundo a filosofia apostólica, sem que nós demos provisões àqueles que precisam, às viúvas e aos órfãos. O pastor José Roberto, ele diz que crente com fome não consegue prestar atenção na palavra. E isso é interessante, ele baseia isso em Atos capítulo 6. Olha, vocês 7, Estevão e os demais, vocês servem as pessoas enquanto nós, os apóstolos, nos dedicaremos ao ministério da palavra. Eles unem a servidão no que diz respeito à palavra e unem também a servidão no que diz respeito à necessidade das pessoas. Interessante, Gustavo, também ressaltar que isso, em determinado ponto, já no começo da igreja, foi um ponto de crise, a qual o Tiago abordou, né, na sua epístola, a qual falou, olha, tem muitas pessoas, eu estou logicamente parafraseando, tem muitas pessoas que dizem que têm fé e outras que têm obra. Eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras, porque não adianta você chegar na casa de quem está passando fome, falar assim, orar, Deus te abençoe e sair, se você tem a provisão. Então, o Evangelho de Cristo, esse fundamento, ele é algo, como a gente já mencionou em Atos 2,42, a doutrina dos apóstolos na comunhão, nas orações e no partir do pão. É algo tanto físico quanto espiritual. E uma outra coisa também que Jesus Cristo deixa muito claro, quando a gente tem através da revelação apostólica, se a gente tem a possibilidade de fazer o bem e não faz, a gente peca. Isso é ponto pacífico. O ato de servir, quando você não pode, é uma coisa em relação à distribuição. Agora, quando você pode e não faz, a omissão já é propriamente um pecado. Sim. E ainda que, imagina que você está diante de alguém com alguma necessidade e você tem para prover, por que não o fazer se Cristo já fez todas as coisas por você? É a mesma coisa daquela parábola daquele homem que devia mais e outro devia menos. O que devia mais foi perdoado, mas não quis perdoar aquele que lhe devia menos. Então ele foi condenado porque ele usou um parâmetro equivocado. Por isso que melhor coisa é dar do que receberem, principalmente na mordomia cristã.
E em uma era em que as pessoas têm sido cada dia mais egocêntricas, o servir é uma questão, às vezes, muito banalizada. Às vezes nós não queremos ser servos. E em muitos momentos a nossa percepção sobre culto é como o momento em que nós mais recebemos do que entregamos. Sendo que, na verdade, o culto nós entregamos a Deus e também edificamos uns aos outros. Os dons também. Se eu profetizo, é isso que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Se eu profetizo, não é por mim mesmo. Se eu falo em línguas, não é para falar, não é para demonstrar que eu sei ou que eu tenho o dom das línguas estranhas. Mas se eu faço tudo isso, é para edificar uns aos outros. Então, a doutrina da servidão é uma questão necessária dentro dos nossos cultos, é uma questão necessária dentro das escolas bíblicas dominicais. Você, professor, é um servo dos seus alunos e esteja orgulhoso por isso, porque isso é o cristianismo vivido em essência. Servir nos coloca em pé de igualdade com as pessoas. Servir retira todo tipo de acepção que é encontrada às vezes nos meios evangélicos. Isso, como eu já citei o texto de Atos 6, é muito verdade. Porque as pessoas que estavam sendo desprezadas por serem de origem gentílica, desprezada pelos judeus, agora são encontradas e recebem provisões. Então tudo que é acepção, tudo que separa o corpo de Cristo, através de um coração servo, agora é unido de novo. E nós compartilhamos dessa graça, porque Cristo é o exemplo de apóstolo e servo mais perfeito. E essa sim é uma doutrina prática dos apóstolos, o servir, a mordomia cristã. É isso então, pessoal. Excelente aula. Acredito que vocês vão ter bastante conteúdo aí com seus alunos. Vejam que ainda que a gente tenha batido bastante já 9 aulas falando sobre doutrina, sempre tem alguma coisinha nova para a gente falar. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam, deixe nos seus comentários o que você tem de retorno pra gente, aquilo que nós podemos melhorar. Curta, também compartilhe. Também gostaria de fazer um pedido a você, líder de jovens e de adolescentes que estão assistindo essa aula, tentem compartilhar ao máximo, porque é importante, ainda que muitas pessoas às vezes estão naquela correria do dia a dia, não conseguiu preparar completamente a aula, então com certeza vai ser bênção na vida dessas pessoas e nós estamos aqui para servir vocês. E nossa oração é que Deus em Cristo Jesus superabunde na sua aula em conhecimento, de modo que isso não seja só uma questão teórica, mas que seja prática para que o nome de Jesus seja glorificado. Assim então nós nos despedimos, nós nos vemos na nossa próxima aula, que Deus os abençoe. Até mais.